repositório, SQL no Proteus e manipulação de arquivos, certo? Então essa nossa 13ª aula aqui, nós temos aqui como título, né, dela é a aula 7.13, né, que envolve a carreira Proteus ADVPL2, CPA2, programação ADVPL1, manipulação de variáveis, né, e no caso aqui, conversões entre tipos de variáveis, né, onde a gente vai falar aqui das funções C2D, D2C, D2S, S2D, CVAL, TOSHAL, STR, STR0 e VAL. Então esses aqui são os principais conversores entre tipos de dados no ADVPL, beleza? Então primeiramente aqui o conceito, né? A gente vai abordar aqui o conceito dessas funções aqui de manipulação de variáveis, né? São funções que têm funcionalidade de atribuir, controlar, manipular e executar o conteúdo de variáveis. Então, conforme a gente vê no conceito, né, nós temos diversas funções no ADVPL para poder manipular as variáveis, né? E dentre essas manipulações, nós podemos atribuir, controlar, manipular e executar os conteúdos dessas variáveis. Aqui são as principais operações de manutenção do conteúdo, né, dessas variáveis. Então, nós temos conversores entre tipos de variáveis, que é o que a gente vai abordar nessa aula. Temos funções para manipulação de strings, manipulação de variáveis numéricas, verificação de tipo de variáveis, manipulação de arrays e execução de blocos de código, certo? Então a gente vai ver aqui nessa nossa 13ª aula as conversões entre tipos de variáveis, tranquilo? Então aqui o primeiro que nós vamos falar, né, são os conversores entre tipos de variáveis, e aqui nós vamos ver as principais funções, né, entre tipos de variáveis, né? Então nós vamos ver aqui o conceito, né, delas e falar de cada uma delas. Então o conceito aqui entre os conversores de tipo de variáveis, né, tem por finalidade fazer a conversão entre tipos de variáveis e assim permitir que operações com strings, datas, valores numéricos e lógicos sejam efetuadas. Então conforme a gente vai ver aqui durante as aulas, né, tem muitas operações no ADVPL que para que ocorram, os tipos de dados devem ser do mesmo tipo, né? Então, se nós temos aqui um valor do tipo data, né, nós não podemos unir, né, esse conteúdo data com a string, né? Então, nós temos que fazer a conversão dessa data para uma string, assim como valores numéricos também, né? Nós não podemos unir a um string ou valores lógicos, né? Nós temos que usar funções que convertam, né, para que eles possam ficar no mesmo tipo de dados e assim a operação ser efetuada, tranquilo? Então a primeira função que nós vamos falar aqui de conversão entre tipos de variáveis é a função cTOD, né, ou C2D, que aqui o conceito dela, né, realiza a conversão de uma informação do tipo caractere no formato DDMMAA para uma variável do tipo data. Então esse aqui é um exemplo dessa função, né? Aqui nós passamos uma data, né, no formato DD, né, dia, mês e ano, né, nesse formato aqui. E aqui nós estamos somando, né, um valor, e aqui ele retorna um valor do tipo data, né? Então nós convertemos aqui esse conteúdo, né, para a data, 21 de março de 2021, somando com mais 5, ele soma aqui a quantidade de dias, né, e foi para 26 de março de 2021, beleza? Então a sintaxe aqui dessa função, né, ele recebe um caractere, né, cdata, e aqui tem o nome dele, né, o nome cdata, o tipo é caractere, né, e a descrição dele, né, indica a string que contém uma data a ser convertida, né, no caso, string nesse formato, certo? E aqui o retorno dele, né, ele retorna aqui um nome, né, um ddata, aqui o tipo de data, uma data, e retorna a data convertida no formato DDMMAA, né? Então conforme esse exemplo aqui, dia, mês e ano, tranquilo? E aqui nós temos um exemplo dele, né, que é o que a gente vai ver no TOTS VS Code, né? Nós temos esse exemplo aqui em ADVPL, onde quando a gente for fazer o exercício, né, nós vamos utilizar ele como exemplo, né? Aqui nós definimos uma user function, criamos aqui uma variável com conteúdo data, né, nesse formato, e aqui ele converte, né, o conteúdo de cdata e atribui a ddata. E aqui ele, pelo método msginfo, ele imprime, né, o conteúdo, beleza? Então na aula lá do TOTS VS Code nós vamos ver esse exemplo aqui, tranquilo? A segunda função que nós vamos ver aqui é a D2C, né?
Então, o conceito dela aqui, né? Realiza a conversão de uma informação do tipo data para caractere, sendo o resultado no formato DD, MM, AA. Então, essa função aqui já faz o inverso da primeira. Ela pega um conteúdo do tipo data e converte para caractere. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós passamos para ela aqui uma data, né? Date, que pega a data de hoje, essa função date, a data da máquina em formato DDMM, ele retorna, né, nesse formato uma data, né, só que em caractere, beleza? A sintaxe dele aqui, né, date to say, recebe um conteúdo do tipo data, um parâmetro chamado ddata, do tipo data. Aqui o nome do parâmetro, né, ddata, o tipo é data, a descrição indica a data que será convertida. E aqui o retorno, né, ele recebe aqui uma CRET, uma variável caractere, do tipo caractere, né, e retorna a data convertida no formato dia, mês e ano. Beleza? Aqui é um exemplo, né, no ADVPL, né, onde nós criamos aqui uma user function chamada conv d2c. Aqui nós atribuímos a data, né, de hoje, a variável ddata, e aqui nós convertemos, né, essa ddata usando aqui o d2c, ele converte para caractere atribuindo a ddata, né? E ao final o método msginfo imprime na tela, tranquilo? Agora a outra terceira função aqui é a d2s, né? Converte um valor data para um string com formato ano, mês e dia. Então ele obtém um valor, um parâmetro do tipo data e converte, né, para um string nesse formato. Esse formato americano aqui, primeiro vem o ano, né, o mês e o dia. Então, por exemplo, ele recebe aqui d2s, a data de hoje, então ele retorna 2021-03-23, ou seja, 23 de março de 2021. Tranquilo? Aqui é a sintaxe da função, né, d2s. Ele recebe um parâmetro do tipo ddata, né, o nome ddata, o tipo data. A descrição indica a data que será convertida. E o retorno, né? Ele recebe aqui um CRET, tipo caractere, o tipo de data caractere. A descrição retorna a data convertida para 8 caracteres no formato, né? Então esse formato aqui de ano, mês e dia. Tranquilo? E aqui nós temos o exemplo em ADVPL, né? Que é essa user function chamada conv d2s. Né, que ele atribui a variável ddata, a data de hoje, e converte, né, para string, né, e ao final o método msginfo imprime. Beleza? A nossa quarta função aqui ele já faz o inverso, né, a s2d. Ela recebe um string, né, e converte para o tipo de data. Retorna a data, né, a partir de um string de 8 caracteres no formato ano, mês e dia. Então ele recebe, né, uma string nesse formato e converte para a data. Então, aqui é a sintaxe dele, né, s2d, recebe um parâmetro cdata, né, o nome aqui dele é cdata, o tipo caractere, né, a descrição indica a data no formato ano, mês e dia, né, nesse formato, e ao final ele retorna, né, aqui um dret, o tipo de data, data, né? E retorna a data convertida em 8 caracteres. Retorna a data convertida em 8 caracteres, nesse formato. Ele recebeu nesse mesmo formato, só que em string, e retornou nesse mesmo formato, só que no formato data. Beleza? E aqui é a user function, né? Do exemplo em ADVPL. Né? Uma user function chamada conv s2d. Aqui nós passamos esse conteúdo, né? Nesse formato, ano, mês e dia, para ser data. E aqui o s2d, né, converte para a data, né, nesse mesmo formato. E o método msginfo imprime. Tranquilo? Agora nós vamos aqui para a nossa quinta função, né, de conversão entre tipos de variáveis. A cval to-char. Converte uma informação do tipo caractere, data, lógico ou numérico para string, sem a adição de espaço na informação. Então essa função aqui nós vamos utilizar bastante ela, né, praticamente quase todos os exemplos aqui a gente utiliza ela aqui em ADVPL. Ele converte, né, qualquer valor, né, pode ser uma data, um caractere, lógico ou numérico, para um string.
Então, por exemplo, nós passamos aqui um valor numérico 50 e ele retorna esse valor 50, só que no formato caractere. Tranquilo? Aqui é a sintaxe dele, né? Cval to char, recebe aqui um parâmetro, né? Esse x aqui indica pode ser de qualquer tipo. O nome aqui do parâmetro, né? X parâmetro, o tipo de dado que ele pode receber, qualquer um. E a descrição indica um valor do tipo caractere, data, lógico ou numérico para converter em string. Aqui o retorno, né? Nós temos uma variável, esse nome sered, o tipo de dado que ele retorna é um caractere, retorna uma string de acordo com o valor e tipo do parâmetro informado. Beleza? E aqui o exemplo dele, né? Em ADVPL, essa user function chamada ccval tch, né? Onde nós criamos aqui essa variável com conteúdo 50. Aqui ele converte, né? Cval to char, um conteúdo de N1, conteúdo de N1 que é 50, ele converte para caractere e o método msginfo imprime na tela. Beleza? Agora nós vamos aqui para a nossa sexta função, né? De conversores entre tipos de variáveis. Aqui no caso é a função str, e aqui o conceito dela. A partir de um numérico, esta função retorna uma string formatada, inserindo espaço em branco, né, à esquerda e ou o símbolo decimal, ponto em suas casas, de acordo com o parâmetro informado. Então essa função aqui ela retorna uma string formatada, né, onde, por exemplo, nós passamos aqui um valor numérico, né, e aqui nós indicamos o tamanho, né, que vai ficar essa variável. Vamos supor que nós passamos o valor numérico 100, né, e aqui nós passamos n tamanho igual a 5. Então, como n número, né, tem um tamanho 3, né, que tem 3 caracteres, para que ele fique com o tamanho 5, né, ele vai acrescentar 2 espaços à esquerda, né, ou então um ponto, né, dependendo do valor que nós passamos aqui em decimais. Ó, então aqui é a observação. Né? Observações. Observe que n tamanho indica o número de caracteres que serão utilizados para representar o valor passado através de n valor. Sempre que o número de caracteres passado em n tamanho não for suficiente para representar n valor, juntamente de seu símbolo e casas decimais, a função retornará um conjunto de caracteres, né, asterisco, né, com o tamanho de n definido. Certo? Então, por exemplo, se eu passo aqui um tamanho 5, né, e esse n número aqui ele já tem um tamanho 6. Né? Então, eu estou passando um valor bem inferior ao tamanho dele, então, ao final ele vai retornar asterisco, né, quando o tamanho já ultrapassa, né, o tamanho definido aqui, beleza? Mas a gente vai ver isso aqui no exemplo lá no TOS VS Code, tranquilo? Aqui os parâmetros, né? O n número, né, o primeiro parâmetro, n número, o tipo é numérico, a descrição, né, indica o valor numérico que será convertido para string. Parâmetro 2, n tamanho, tipo numérico, né, indica o tamanho da string a ser gerada. E o parâmetro 3 é o n decimais, numérico, né? Indica o número de casas após o símbolo decimal. Certo? Indica aqui o número de casas após o símbolo decimal. O retorno, né? Ele retorna um caractere chamado sered, tipo de dado caractere, né? E a descrição retorna uma string a partir do valor numérico e do tamanho informado no parâmetro. Beleza? E aqui um exemplo de uma user function, uma DVPL, né, usando a função str, né, onde nós passamos aqui esse conteúdo, né, ó, que aqui você pode ver que ele aqui tem um tamanho bem maior do que 1, né, o tamanho desse valor numérico. E aqui nós passamos o tamanho 1, ou seja, como ele é bem maior, ele vai retornar um asterisco. E aqui o método msginfo, né, vai imprimir na tela. Tranquilo? A outra função aqui é str0, que é o conceito dela. Realiza a conversão de uma informação do tipo numérico em uma string, adicionando zeros à esquerda do número convertido, de forma que a string gerada tenha um tamanho especificado no parâmetro. Então,
Diferentemente da função str, né, que acrescenta espaço em branco, essa aqui acrescenta 0 à esquerda, né, para poder completar o tamanho da variável. Né? Então, por exemplo, se eu passo aqui esse valor numérico 60, né, e defino que o tamanho dessa variável, né, vai ser 10, então ó, ele acrescenta, né, aqui já tem 60, já tem 2, então ele acrescenta 8 zeros à esquerda, né, para poder ficar do tamanho que nós definimos aqui, beleza? Aqui é a sintaxe dele, né? str0 recebe aqui um valor numérico, aqui o tamanho que vai ser da nova variável e aqui o número de casas decimais. Certo? Aqui é uma observação, né? Observe que n tamanho indica o número de caracteres que serão utilizados para representar o valor passado através de n valor. Sempre que o número de caracteres passados em n tamanho não for suficiente para representar n valor, juntamente de seu símbolo e casas decimais, a função retornará um conjunto de caracteres, né, asterisco, com n tamanho definido. Isso aqui é o mesmo caso lá do str. Se eu aqui no caso, eu passei aqui o número 10, né, mas vamos supor que esse número aqui ele já tenha 15 caracteres. Ele vai retornar asterisco, né, porque o tamanho é menor do que o tamanho já definido aqui. Beleza? Aqui os parâmetros, né, o parâmetro 1 ele chama n valor, o tipo numérico, né, a descrição indica o valor numérico que será convertido para string. O segundo parâmetro, n tamanho, numérico, tipo de dado numérico, indica o tamanho da string que será gerada. E o parâmetro 3, né, n decimal, que é tipo de dado numérico, indica o número de casas decimais após o símbolo decimal. Tranquilo? E aqui o retorno, né? Ele recebe uma variável cred, tipo de dado caractere, né? A descrição retorna uma string a partir do valor numérico e do tamanho informado no parâmetro. Tranquilo? E aqui o exemplo, né, de uma user function, a dvpl. E aqui nós passamos um valor e ele retorna essa variável, né, nesse tamanho 10. E o método msginfo imprime na tela. Tranquilo? E aqui a nossa última função, né, de conversão entre tipo de variáveis, no caso é a função val. Converte uma sequência de caracteres que contém dígito em um valor numérico. Então, por exemplo, essa variável, né? Então, por exemplo, essa função ela recebe caracteres, né, que tenham valores numéricos. No caso, ele recebeu aqui esses caracteres, chamado 1, 2, 3, 4. E ele converte para numérico 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Aqui é a sintaxe dele, né? Val recebe essa string, né? E aqui é uma observação. A string informada será analisada da esquerda para a direita, até o final da string ou até ser encontrado um caractere não numérico. Caso a string seja iniciada com um ou mais espaços em branco, estes serão ignorados até que seja encontrado o primeiro caractere significativo, não espaço. O primeiro caractere significativo pode ser um sinal de mais ou um sinal de menos, para indicar respectivamente um número positivo ou negativo, ou qualquer dígito numérico. A partir do primeiro caractere significativo encontrado, são considerados significativos e válidos apenas os dígitos numéricos, ou um ponto, considerado como separador decimal. Uma vez encontrado um separador decimal, são considerados válidos apenas dígitos numéricos. Caso seja encontrado qualquer caractere inválido ou fora do contexto da string durante a análise, a mesma é finalizada, sendo considerado o valor apurado até aquele momento. Isso aqui está só definindo, né, que ele vai considerar na string apenas valores numéricos ou então os valores como um ponto, né, que indicam os decimais. Certo? Ele vai, então, depois que ele encontrou todos esses tipos válidos, né, se ele encontrar uma string, ele vai descartar, né, ele já vai retornar o valor numérico de onde ele encontrou. Tranquilo? Aqui o parâmetro, né? O nome do parâmetro é cstring, tipo de dado caractere. A descrição, né? Indica uma string que contém uma sequência de números a serem convertidos. Aqui o retorno, né? Ele recebe aqui um nhash, tipo de dado numérico. A descrição retorna um valor numérico. E aqui um exemplo, né, em ADVPL dessa user function, usando a função val. A gente passou esse caractere 1, 2, 3, 4, ele atribui n valor.
e o método mstinfo imprime na tela o conteúdo de valor. Tranquilo? Pronto, então a gente viu aqui o conceito, né, de cada um aqui das funções de conversores entre tipos de variáveis, né? E agora nós vamos para um exercício prático, né? Aqui, como de costume, né, eu deixei aqui esse conteúdo aqui para você copiar do exercício que a gente vai fazer aqui. E eu vou estar deixando também o arquivo .prw, né, para você baixar, né? Mas, mais uma vez, lembrando, o importante é que você baixe o arquivo, mas você mesmo vai digitando, né? Vai digitando para você ir entendendo e você ir praticando. Porque quanto mais você praticar, mais você vai fixar, né? E você vai aprender mais rápido. Entendeu? Então agora nós vamos aqui para o TOTS VS Code, né? E esse programa aqui, né, que eu vou estar disponibilizando para você baixar, esse arquivo .prw, beleza? Que é da aula, exercício aula 7.13.prw. Então aqui, ó, nós criamos uma user function, né, chamada conv_tpdado, onde a gente vai chamar aqui as funções, né, que nós trabalhamos nessa aula, né, as funções de conversões entre tipos de dados, beleza? Então essa primeira user function aqui chama a função para conversão de caracteres para data, né, que é c_d. Essa segunda user function chama a função para conversão de data para caractere, né, d_c. Essa outra aqui de data para string, d_s. Essa daqui de string para data, s_d. Esse aqui de qualquer valor, né, para um valor caractere. Essa aqui é str, ele converte um valor numérico, né, num string formatado. E a str0, né, converte um string formatado adicionando 0 à esquerda. E a val, né, qualquer sequência de caracteres, né, para valor numérico. Tranquilo? Então, para a gente poder executar, né, essa função aqui, nós vamos dar aqui um Ctrl F9. A gente compilar a função, né? Pronto, ele já compilou aqui. E agora nós vamos dar um F5, né? Então nós vamos aqui em executar, iniciar a depuração. Aqui nós informamos qual é a user function que nós vamos chamar, que é o _conv_tpdado, né? Que é essa user function que nós criamos. Então damos um Enter. E aqui ele vai começar a chamar as user function lá dos exemplos que nós vimos, beleza? Pronto, ó, aqui ele chamou a primeira user function, né, conversões entre tipos de variáveis, que é a função c_d. Né? O tipo de dado da variável ddata, né, é d. Então nós vamos aqui para essa user function para a gente ver o exemplo. Como ele diz aqui, ó. Aqui nós criamos, né, essa variável cdata com esse conteúdo. Só uma observação aqui, né? Eu já até fiz a alteração no mapa mental aqui, mas essa função aqui ele recebe um caractere nesse formato, no formato mês, dia e ano, certo? Então, na primeira explicação que eu tinha falado lá, eu tinha informado aqui ano, mês e dia, né? Mas na verdade é o mês, ó, que no caso é março, 23 de março de 2021, certo? Então ele recebe um conteúdo nesse formato, né? E retorna uma data nesse formato. Então ele diz aqui que o tipo de dado da variável ddata, né, é d, né, que indica que é uma data, e a data, né, de ddata é março, né, aqui 23 e o ano 2021, tranquilo? Então nós damos aqui um OK. E aqui ele vai para a segunda user function, né? Que é essa user function aqui, d_c, né? Que converte uma data para caractere. Então ele recebeu aqui a data de hoje, né? Date, né? Que ele retorna nesse formato. No caso, a data de hoje é 27 de março de 2021. Né? Então ele atribui aqui a ddata e ele passa aqui para d_s, né? ddata. Né? E aqui ele converte para string, né? Nesse mesmo formato, né? De mês, dia e ano. Então 27 de março de 2021. E aqui ele imprime na tela. Tranquilo? Nós vamos agora para a nossa terceira user function, que no caso é essa daqui, de string para data.
E a próxima user function, essa aqui é D2S, né? Converte aqui dado para string, né? Então aqui ó, ele mostra aqui, DData, né, recebeu a data de hoje. Então ele passa aqui DData para a função D2S, né? E aqui ele converte, né, para esse formato. Por exemplo, a data de hoje, né, 27 de março de 2021, né? Então ele D2S, né, retorna um string, né, nesse formato. Aqui ele indica, né, o tipo de dado da variável cdata, né, que é caractere, né, que foi o retorno aqui do D2S. Beleza? Nós temos aqui um OK. E aqui é a outra user function, né, que é essa aqui de string para data, né, s2d. E aqui ele mostra o tipo de dado da variável ddata é d, que é data, né, que é essa variável aqui. Aqui nós passamos uma data nesse formato, né, de ano, mês e dia, 23 de março de 2021. Passamos aqui cdata para a função s2d e ela converte para uma data, né, nesse formato de dia, mês e ano, beleza? Desse formato aqui de mês, dia e ano, tranquilo? E aqui ele imprime na tela. Nós damos um OK e agora vamos para o Ceval to Char. Pronto, Ceval to Char, né? Nós atribuímos aqui esse valor n1, né, a valor 50. E aqui ele converte, né, Ceval to Char n1 para um caractere, né? Então o tipo de dado da variável c_num, né, é um caractere e o conteúdo dela, né, é 50, né, que é o conteúdo de n1, mas só que no formato caractere, beleza? Nós damos um OK. E aqui é a user function conv_str, né? Ó, aqui nós vamos ver aquela observação que nós tínhamos visto lá. No caso aqui, ó, nós passamos um valor numérico, né? Um valor bem maior do que 1. Né? E aqui nós dizemos o tamanho que nós queremos dessa string, esse formatado, que é 1. Como esse aqui é bem maior, né? É maior do que 1, então ele vai retornar um asterisco. Ele retornou aqui o cvar, né? O conteúdo caractere, né? Mas como o tamanho já ultrapassou aqui o tamanho que nós definimos, ele retorna um asterisco, beleza? E aqui é a quantidade de casas decimais, né? Só que como o tamanho é bem inferior, ele já retorna logo um asterisco, ok? Então damos aqui um OK. E aqui é a user function, né, da função str0, né? Que o tipo de dado da variável cvar, né, é caractere, né? E aqui nós passamos para a função str0, né, o conteúdo 60 e o tamanho que nós queremos que fique o tamanho 10. Né? Então ele acrescentou 8 caracteres à esquerda, né, para retornar uma variável do tamanho 10. Tranquilo? Aqui nós damos um OK. E aqui é a nossa última função entre conversão entre tipo de variáveis, né, que é a val. Aqui ele recebeu um conteúdo, né, numérico, né, só que caractere, converteu para um valor numérico e atribuiu a n valor. Então o tipo de dado da variável n valor é n, né, que é numérico, e o conteúdo de n valor é 1, 2, 3, 4, que é um valor numérico. Tranquilo? Bem, e aqui nós finalizamos aqui a nossa 13ª aula aqui do Portal Protetor do VPL. Espero que você tenha compreendido, né, cada uma dessas funções, né? Lembrando mais uma vez que nas aulas, né, mais à frente a gente vai utilizar bastante muitas dessas funções aqui, certo? Então, espero que você tenha entendido bem aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, né, eu peço que você deixe aí seu comentário, né, que eu vou estar respondendo. Né? Pode deixar aí seu comentário, a sua dúvida. E também a sua sugestão, né? Eu quero que você deixe aí a sua sugestão, o que é que está achando das aulas aqui do Portal Protetor do VPL, né? Se está dando para entender, se eu estou falando muito rápido, né? O que a gente precisa melhorar. É importante que você dê esse feedback para que nós possamos ir melhorando aqui a cada dia as aulas aqui do Portal Protetor do VPL, tranquilo? Então, por hoje nós ficamos por aqui e nos encontramos aí na próxima aula aqui do portal.
Então um grande abraço e fica com Deus.